quê? Por que, de repente, os Bolsonaro estão na Globo, estão na Folha? Será que é por causa da conjuntura? Vamos ouvir uma pessoa que fala sobre a conjuntura agora, rapidinho. Sempre. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria, prostituição, analfabetismo, desnutrição. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente a riqueza que todos nós brigamos todo santo dia. O problema é esse. O problema é esse, é que é preciso que a gente saiba o seguinte: o Brasil pode fazer mais, gente. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito a situação do país. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisas do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. É que se ele tiver um quarto mandato, pode ser que ele seja o Lula livre de amarras, né? Então é por isso que os Bolsonaro estão lá aparecendo tanto. Eles não querem o Bolsonaro, mas também não querem Lula 4, Plínio Teodoro, de maneira alguma. Não querem Lula esquerdista no poder, mas de jeito nenhum. O Lula já está falando em taxar rico. Para com isso, Lula. A grande questão, viu, Azenhana, é que o Eduardo Bolsonaro, ele escancarou aquilo que estava sendo costurado nos bastidores. E agora eles estão jogando abertamente, né? O que ele escancarou? Ontem saiu uma matéria do Bruno Ribeiro na Folha, a gente comentou, inclusive, aqui, que os auxiliares do Bolsonaro foram procurar o Tarcísio Gomes de Freitas para fazer a ponte com a STF, entenda-se Alexandre de Moraes, com um acordo. Qual que era o acordo? O acordo era: o Bolsonaro sai de 2026, sai da disputa, não vai questionar a inelegibilidade, e o STF não influencia, não interfere de nenhuma forma na anistia ampla, geral e restrita no Congresso Nacional. Esse era o acordo que foi falado para o Tarcísio oferecer para o STF, e o Tarcísio titubeou. Ele titubeou, ele deu um passo atrás, porque ele sabe que ele está sendo usado por um sujeito chamado Gilberto Kassab, né? Gilberto Kassab é quem articula. Agora tem uma questão muito interessante, a gente já entrando nessa seara, viu, Aninha e Azenha? Ontem, quem foi o primeiro a visitar o Jair Bolsonaro na prisão domiciliar? Ciro Nogueira, presidente do PP, ex-ministro da Casa Civil, articulador, junto com Antônio Rueda, de uma federação entre PP e União, que tem maioria no Congresso Nacional, que controla 104 deputados, 104 mais 96 do PL, 200 deputados na Câmara Federal. Com quem mais o Ciro Nogueira conversou ontem, Azenhana? Valdemar da Costa Neto, do PL, que conversou com Ciro Nogueira, conversou com Antônio Rueda, que está bem em cima do muro, porque o União Brasil tem ministro no governo. Então não dá para escancarar. Quem que escancarou tudo isso? Caiado. Ronaldo Caiado, presidenciável, pleiteia aí essa vaga, falou: nós vamos obstruir lá, vou orientar os deputados e os senadores a obstruírem, a entrar nessa balbúrdia, nesse caos que se transformou o Congresso Nacional. Quem mais o Valdemar da Costa Neto quer conversar? Gilberto Kassab, PSD, presidente do PSD, lembrando, assessor especial do Tarcísio Gomes de Freitas. O que o Kassab falou sobre a prisão do Bolsonaro? Gente, eu só estou reproduzindo, abre aspas.
Me associo na solidariedade ao ex-presidente, lamentando a sua prisão, sem entrar no mérito da questão. É tudo que o país não precisava. Esse enfrentamento, esse desgaste, essa escalada. É lamentável o que o país está vivendo. Depois ele continua aqui falando que os exageros dos dois lados estão contaminando o Brasil. Lamento o país estar vivendo esse processo. Tudo que não precisamos é passar por isso. E, coincidentemente, viu, Ana e Azenha, a pauta virou da apaziguação. Vamos pacificar o país. Gente, vocês lembram da época do golpe do Temer? Era o mesmo assunto. A gente precisa pacificar o país porque a Faria Lima está nervosinha. Porque a Dilma fica lá fazendo conchavo com os BRICS para desdolarizar a economia. É a mesma pauta, é o mesmo grupo. Marcos Pereira. Hoje tem na entrevista, o Marcos Pereira vai falar também com o Valdemar da Costa Neto. Marcos Pereira, republicanos, Tarcísio Gomes de Freitas, né? E tem uma parte interessante na entrevista do Eduardo, que vocês podem ler lá na revista Fórum, porque ali a gente editorializa sim, viu, gente? A gente mostra, traz do contexto. Porque não é só perguntar, é saber o que perguntar e saber como colocar, né? Que ele fala aqui, olha que interessante isso aqui, ó, o Ivan está chegando agora, ó. Com relação ao Tarcísio, que foi, eles foram perguntar sobre a relação dele com o Tarcísio. O Eduardo falou assim, ó, com relação ao Tarcísio, cada um tire suas conclusões. O Tarcísio ainda acredita numa estratégia de diálogo, de colocar panos quentes e ver se consegue extrair alguma benesse disso. Eu não acredito porque foi infrutífero do passado. O caso mais notório é aquela cartinha do Michel Temer, sugerido pelo ex-presidente depois do 7 de setembro, onde, teoricamente, dizem havia um acordo. Não sei por que eu não participei, mas esse acordo não foi respeitado. O Moraes dobrou a aposta e continuou perseguindo. Por que eu vou sentar com um cara desse? Por isso que eu tenho dito, tenho sido muito ácido na minha crítica ao Moraes, colocando ele na prateleira de um psicopata. Ó, prestem atenção nisso. Não coloco nessa mesma prateleira os outros ministros do STF. Olha o recuo dele aqui. Acredito que existe um caminho onde dá para resgatar a normalidade do Brasil, em que pese haver diversas discordâncias em decisões dos ministros, mas que dá para garantir uma normalidade mínima apenas tirando o Moraes do tribunal. Então, eu acho que isso é muito simbólico, porque ele cita, inclusive, o Michel Temer. A cartinha do Michel Temer que tentou fazer a relação, construir a apaziguação lá no 7 de setembro de 2021 do Bolsonaro com o Moraes. Não deu certo. Então a gente não quer mais o Moraes. A gente até aceita os outros ministros, mas a gente não quer mais o Moraes. O que estão fazendo, gente, com o Brasil, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo com o Brasil, o que Silas Malafaia está fazendo com o Brasil, Jair Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante, todos aqueles canalhas que estão bloqueando a pauta, Damares Alves, Eduardo Girão, eles sequestraram o Brasil. Eles sequestraram o Brasil com a ajuda do Trump e o resgate agora é essa pauta inacreditável, ignóbil, que tem 3 pontos, sendo que um deles é o impeachment do Alexandre de Moraes, o segundo é o Bolsonaro soltinho, fazendo campanha para o filho, né, em 2026, e essa história de colocar um processo de golpe, tentativa de golpe de Estado na primeira instância, nas mãos de um juiz que nem o Marcelo Bretas, que perdeu o cargo, mas ontem estava lá, falando, por que o Bolsonaro não pode falar? Não, uma dica para quem está aqui, não interpretemos fatos isolados. Você tem que olhar o conjunto da obra para ter uma visão do que está acontecendo no país hoje, viu? Ô, Plínio, posso aproveitar você aqui para a gente trazer um vídeo que ele é muito engraçado, inclusive, sobre isso que você está falando, o momento que a gente está vivendo no Brasil. No Brasil. Então, por conta disso,
nós estamos apresentando esse processo de impeachment com provas concretas através da própria decisão do ministro, ditador da toga, Alexandre de Moraes. Quando é que virou facultativo no Brasil descumprir ordem judicial? Porque o que a gente tem assistido nos últimos dias são descumprimentos correntes de ordem judicial, como foi o caso do senador Marcos Duval e como foi o caso do Bolsonaro. Então, toda essa celeuma por conta de descumprimento da ordem judicial. Eu queria saber quando é que ficou. Como é o nome do senhor? Humberto Sampaio, Portal BNews. Seu Humberto, o senhor chegou aqui, não chegou no início. Isso aqui é um processo de impeachment. Aqui é um caso que a gente... Mas o impeachment é baseado em que, senhor? É porque o senhor não estava aqui, mas eu vou explicar ao senhor, com todo respeito. Tá? Olha, veja só. Somos cinco parlamentares que assinamos um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por ele ter determinado a nossa prisão e proibir que a gente se manifestasse na praça. Sendo que 2 parlamentares, o deputado Hélio estava na praça, um deputado Coronel Crisóstomo. Na ânsia de tomar suas decisões ilegais e inconstitucionais, estou dizendo isso ao ordenamento jurídico brasileiro, que não é inquisitório, é acusatório, ele determinou a prisão de 5 parlamentares. Eu estava na Paraíba. O deputado só estava no terceiro. Não é em relação aos casos do Marcos Duval, de forma alguma, é só em relação aos casos dos senhores. Entendi. O Perfeito. deputado Rodrigo Dazael estava no Mato Grosso. Já está entendido que fez. Ele tira os paradrafos da boca, é muito engraçado. O desespero! Tá entendido. Gente, ó, primeiro eu quero dar os parabéns aí pro colega aí, Humberto Sampaio. Né? Humberto Sampaio do Portal Benito. Gente, é só fazer a pergunta certa. Desconcertou eles se enrolam, porque assim, nem eles sabem explicar. Aliás, assim, seria bom que todos colocassem esse paradrafo na boca, que nem eles sabem explicar. Porque a pauta é livrar o Bolsonaro da cadeia e tirar o Alexandre de Moraes do STF. É isso. Não é um projeto de país, não é pela liberdade, não é contra a censura, não é contra a ditadura. A pauta é Bolsonaro. Então, é só fazer a pergunta certa. Gente, qual o motivo de um impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal? Por qual motivo eles querem isso? Para livrar a cara do maior vagabundo que já teve na presidência da República, chamado Jair Messias Bolsonaro, que nunca presidiu o país, ficou 4 anos fazendo politicagem, contribuiu para o assassinato de 700 mil pessoas para fazer gracinha, lacração nas redes sociais, levou um bando de troglodita para o Congresso Nacional. Gente, é criminoso, Éder Mauro, Capitão Caveira, Ana, Paulo Bilinski, sabe? O Congresso Zé Trovão, né? Uma quadrilha de criminosos, confessos. O Éder Mauro fala que ele gostava de matar pessoa, ele matou um monte de gente. Então, assim, o que a gente está vendo hoje? Olha, eu sei que é uma decisão muito difícil, mas se tivesse coragem ali, Davi Alcolumbre, o Mota, deveria simplesmente pedir para a polícia do Congresso e tirar esses vagabundos de lá, gente. Mal eles sabem o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, eles só cumprem ordens, né? Cumprem ordens de uma família miliciana, criminosa, que está sendo de um ex-presidente que tentou um golpe de Estado e que continua tentando através da influência de um outro criminoso de outro país, que inclusive já foi condenado, como o Melo já cansou de falar aqui, que é o Trump. Então, assim, a gente está tomado de assalto. O Brasil está vivendo um sequestro e o Brasil, para sair desse sequestro, né, a recompensa, como é que fala do sequestro? Fugiu a palavra da minha cabeça aqui agora. Mas o resgate, né? O resgate é o impeachment do Alexandre de Moraes e o Bolsonaro solto, passeando, fazendo balbúrdia para a rua, né? Fiquemos atentos com o comportamento do Centrão, gente. Eu vou dar uma esmiuçada nisso no artigo daqui a pouco.